Bom, testando. Pessoal, então boa tarde a todos. Eu vou iniciar ali para a gente conseguir seguir com o tempo. Primeiro, gostaria de expressar minha gratidão ao colégio por poder estar apresentando esse tema, principalmente pelo incentivo que a gente recebeu nesse sentido. Abordar um tema que é um pouco esporádico, não é o que a gente está acostumado a ouvir nos congressos, mas é um tema que, de fato, está em alta. A inteligência artificial tende a ser a palavra do momento, né? E eu gostaria de abordar isso de uma forma diretamente direcionada para o cirurgião bucomaxilofacial. Então, o tema da palestra é justamente isso, para que vocês consigam enxergar a própria rotina do cirurgião de uma forma diferente. E a IA acaba entrando aí nesse sentido. Me apresentando devidamente, meu nome é Maurício, eu hoje sou diretor operacional da Eagle Media Digital, que é a pioneira e maior empresa do mundo a trabalhar com inteligência artificial para a cirurgia. Apesar de ser a maior voltado para o campo da cirurgia, nós trabalhamos exclusivamente com a especialidade da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu sou especialista pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, em inteligência artificial aplicada a negócios. E falando um pouquinho quanto às minhas qualificações e qualificações da empresa, gostaria de destacar a nossa participação no programa de Early Access da OpenAI. Basicamente, esse programa permite com que nós tenhamos acesso antecipado aos modelos mais recentes, é de fato o estado da arte quando se fala de inteligência artificial. Isso proporciona ferramentas muito interessantes de código aberto para que a gente possa oferecer isso também para os cirurgiões. E quanto à empresa, como eu comentei, nós temos esse enfoque na inteligência artificial para a cirurgia bucomaxilofacial, mas basicamente a nossa missão desde o início foi posicionar a especialidade como uma especialidade mais reconhecida e usar a inteligência artificial para que pudesse trazer justamente isso. Então, muito do que eu vou falar aqui está relacionado a isso. Como que a gente pode tornar a especialidade uma especialidade com que os pacientes tenham acesso às informações, com que os pacientes, não só os pacientes, mas até dentro da própria classe da odontologia, que a gente tenha um reconhecimento maior da especialidade. No geral, eu dedico boa parte da minha vida nessas soluções, então, mais do que estar compartilhando isso com vocês, estou compartilhando também uma paixão pessoal minha, realmente. A missão da empresa é justamente essa. Sempre que chega um colaborador novo conosco, a gente apresenta justamente essa visão para ele, missão e valores totalmente voltadas para esse sentido. Eu queria iniciar esse tema falando um pouquinho, trazendo uma provocação, uma breve provocação sobre o que seria a inteligência artificial. E eu trago isso de que forma? Comentando que o ChatGPT ou ferramentas similares, elas não são necessariamente uma revolução. Apesar de a gente ver um boom de modismos e entusiastas nesse campo, a inteligência artificial é algo que já existe há algum tempo e essas ferramentas terem ficado populares agora é só uma consequência do que foi acontecendo nos últimos anos. Aí eu trago alguns dados que podem sustentar isso em alguns sentidos, como o caso da BlackRock. BlackRock é hoje a maior empresa que gerencia investimentos no mundo e ela é responsável por gerenciar um fundo de mais de 21 trilhões de dólares há alguns anos com uma ferramenta que é regida por inteligência artificial, que é a Aladdin. Basicamente, a partir dessa ferramenta, eles conseguem ter diversas análises preditivas de investimentos e outros cenários também. A inteligência artificial, hoje, ela já movimenta mais de 1 trilhão de dólares em investimentos globais. No início desse ano, o governo Trump ele anunciou um investimento de mais de 500 bilhões de dólares voltados para tecnologias, mas principalmente para a inteligência artificial. Foi a pauta principal que ele acabou trazendo nesse sentido. E a China planeja ultrapassar esse investimento dos Estados Unidos até 2030 com um valor superior a 1,2 trilhão de dólares também nesse sentido. E quando a gente vai olhar para o cenário histórico, quando a gente vai olhar um pouquinho para trás, voltar no que a gente já vê acontecendo dentro do mundo nesse sentido, a gente pode olhar para os cenários das revoluções industriais que acabaram modelando o mundo. E por que eu trago isso? Se vocês forem analisar, essas datas e principais fatores que caracterizaram essas revoluções, eles são diretamente ligados também com inovações que a gente acabou recebendo dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Então, a gente pode começar citando pela primeira revolução industrial. Voltando um pouquinho no tempo, ela se iniciou aproximadamente em 1760 e ela foi marcada principalmente pela substituição do modelo agrícola, mas o início da industrialização de fato. O que a gente tem como ideia quando se fala de revolução industrial é justamente isso. As primeiras
grandes fábricas na Inglaterra, todo aquele cenário. E a gente vai para a Segunda Revolução Industrial, que ela foi muito impulsionada pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 18, e posteriormente a Segunda Guerra em 39 a 45. E muito dessa guerra ela acabou impulsionando principalmente os automóveis, aviões, enfim, em desenvolvimento de algumas indústrias, em especial a indústria química, elétrica, petrolífera e a indústria do aço. E a gente vai para a Terceira Revolução Industrial, que é um pouco mais recente, da década de 50 até 2010, onde se caracterizou principalmente por uma transição da mecânica das coisas analógicas, de fato, para o digital. E aí a gente tem algumas coisas que dá para ressaltar. A invenção da internet, dos smartphones, dos primeiros computadores. E em 2011, por conta de uma citação de Klaus Schwab, que hoje é o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele comentou de nós estarmos entrando numa quarta revolução industrial, que seria caracterizada principalmente por uma confluência de outras tecnologias, em especial a inteligência artificial, mas não só ela. A gente tem a internet das coisas, que é basicamente o sentido de você integrar, de fato, por exemplo, itens da sua casa com outras ferramentas, com tecnologias, programas, softwares, enfim, e uma integração dos mundos físico, digital e biológico. Aí entra impressão 3D, robótica, um avanço nos modelos de simulação em 3D também, e tudo isso acabou afetando, assim, a nossa especialidade. Transformou, de fato, a forma como nós produzimos, nos relacionamos e como a gente passou a olhar o mundo, de fato, com outros olhos. Por que eu digo isso? Para sustentar que nós não estamos, como eu comentei, entrando em algo novo, numa era da inteligência artificial. Em 2016, o próprio Klaus Schwab ele desenvolveu um livro falando sobre a Quarta Revolução Industrial e, até trazendo uma citação mais recente, o novo Papa ele acabou adotando o título de Leão XIV, porque Leão XIII havia redigido a encíclica Rerum Novarum, que era correlata à Revolução Industrial que estava passando naquele momento e como isso ia influenciar a forma como nós nos relacionamos e a sociedade como ela se desenvolve. E ele adotou esse nome de Leão XIV justamente porque ele vê também que nós estaríamos entrando, ou ao menos se desenvolvendo, nessa quarta Revolução Industrial. Outros dados que eu posso trazer quanto a isso, de ser algo que já se desenvolve há algum tempo, é que a inteligência artificial, além de todos esses cenários de grandes corporações e grandes governos, ela também já está relacionada a previsões, inclusive na área da saúde. Eu coloquei o exemplo do SWS, mas tem outros preditores, digamos assim, programas que conseguem antecipar ferramentas que foram usados agora no Covid-19. As melhores previsões que a gente teve de como a epidemia iria se alastrar em determinadas regiões foram feitas com o uso de IA. Uma grande base de dados, regida por regras, que conseguiu prever como essa crise iria se alastrar. Mas, no geral, a ideia que eu trago aqui é que a versão que chega para nós da inteligência artificial, para o público médio, que não tem a formação em ciência de dados ou que não está dentro desses cenários, é uma versão domesticada, atrasada, e a gente sempre recebe com um certo delay. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil acaba sendo mais afetado nesse cenário. Então, a ideia aqui também é trazer essa visão da inteligência artificial para que vocês possam, de fato, estar inclusos nela. Não receber isso com um atraso, com um delay do que já aconteceu, não só um eco do passado. Alguns dos 3 principais líderes nesse cenário comentam algo que também sustenta um pouco isso. E se vocês forem olhar para a data desses comentários, dessas citações, nenhum deles é tão recente. O mais recente é o do Sam Altman, da OpenAI, de 2023, mas ambos os outros são de 2018. O CEO atual do Google e da Alphabet caracterizou a inteligência artificial como algo mais profundo do que o próprio fogo ou a eletricidade, em questão de impacto para nós seres humanos. O CEO da OpenAI, Sam Altman, ele comentou que a sociedade precisaria se adaptar mais rápido do que ela consegue. E o atual CEO da Google na China, que também trabalhou no campo de pesquisa da Microsoft na Ásia, ele comentou que a inteligência artificial iria mudar o mundo mais do que qualquer outra coisa na história. Falando um pouquinho dessa citação do Sam Altman, quanto a sociedade precisar se adaptar mais rápido do que ela consegue. Apesar de todos esses dados que eu comentei, eu imagino que muito disso seja algo novo. Vocês possam ter imaginado que a inteligência artificial é uma coisa que está chegando agora, que é algo que começou a se desenvolver agora. Mas uma peculiaridade dela também é que
a gente está passando por uma transação muito rápida que ao mesmo tempo é silenciosa. Se a gente for falar de adoção, por exemplo, o ChatGPT ele atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses. Se a gente for olhar esse comparativo para smartphones, por exemplo, ou então para a própria internet, é um contraste muito grande. 16 anos ali no caso dos smartphones e 7 anos para a própria internet em questão de velocidade de adoção. E quanto a números em termos financeiros, inteligência artificial, numa previsão ali da PricewaterhouseCoopers de 2017, é uma previsão um pouco até pessimista, eu diria, se a gente for olhar para o cenário atual, eles preveriam que a inteligência artificial ela somaria 15,7 trilhões de dólares à economia mundial até 2030 também. E isso representa mais do que, em fatores ilustrativos, para vocês terem uma noção, representa mais do que o PIB atual da China e da Índia somados. Então é um número realmente inimaginável. E dentro da saúde, falando disso de ser uma transição muito silenciosa, quase que imperceptível nas camadas da sociedade, nos Estados Unidos, até mais, se a gente for fazer uma estimativa atual, mas esse dado aí aponta que 66% dos médicos nos Estados Unidos já usam inteligência artificial, direto ou indiretamente, não necessariamente de uma forma consciente, mas eles já usam inteligência artificial nos seus processos. No mercado financeiro também, que foi um dos primeiros a adotar e investir massivamente na inteligência artificial, 72% das empresas já usam inteligência artificial para suas decisões. Por exemplo, quando você vai solicitar lá no seu aplicativo do banco um aumento de crédito ou de limite, essa decisão ela é guiada por uma IA. Ela vai analisar os dados do que você já movimentou financeiramente, cruzar eles ali, seja por um sistema de Open Finance de outros bancos, ou seja exclusivamente no teu banco, dos dados que você apresenta a eles, e vai decidir se você ganha ou não esse aumento de crédito, se você merece ele ou não. Se a gente for olhar também para a logística, a gente tem também uma redução de custos muito grande e uma previsibilidade no caso das entregas. Aí eu trago para vocês uma analogia, uma história, de fato é um cenário real dentro da biologia, do bambu chinês. O bambu chinês, ele é uma planta que ele se desenvolve muito pouco durante 5 anos, não passa de um diminuto broto, cerca de 10 centímetros. Mas ao final desse 5º ano, ele consegue ter um estirão de crescimento e se alastrar de uma forma muito esporádica. Aí tem casos documentados ele chegar a mais de 30 metros de altura. E eu colocaria isso de forma análoga para o que a gente está vivendo hoje na inteligência artificial. Ela já criou essas raízes muito grandes ao longo desses anos, ela já se estruturou muito bem em diversos cenários, e agora a gente está vendo esse estirão de crescimento, essa explosão de casos, falando de IA, no mercado comum, no mercado civil, digamos assim, que é o que a gente recebe. E o público tende a ver essas tecnologias que chegam de uma forma muito limitada. Em que sentido? A gente se limita a inteligência artificial a fazer brincadeiras nas redes sociais, a criar uma imagem. Quem de vocês aí não viu ali no Instagram aquelas imagens no estilo do estúdio Ghibli, ilustrações de si mesmo, ou no estilo dos desenhos da Pixar, da Disney, enfim. Só que isso é, de fato, a forma mais superficial, ou menos utilizável, menos aplicável para nós da inteligência artificial. Se a gente for olhar para esse gráfico, ele é um relatório de Stanford do início desse ano, que aponta para nós, ali nesse eixo X, os anos de 2012 até 2025, aproximadamente, e no eixo Y, ele está numa escala logarítmica, mas a gente consegue ver o volume de computação necessário para treinar os principais modelos, sejam modelos de texto, modelos visuais, enfim, das principais ferramentas que chegam para nós aqui para o público. Fazendo uma análise, mesmo sendo um eixo logarítmico, a gente vê uma explosão muito grande a partir de 2018 ali, desses casos que foram acontecendo, né? Pensar que aqui não está numa escala de fato proporcional, esse eixo X, é um número muito grande. Os primeiros modelos, comparados aos últimos, usam infinitamente menos, ou em bilhões, digamos assim, menos capacidade computacional do que os primeiros modelos. Então foi um salto grandíssimo que a gente acabou vivendo dentro da inteligência artificial, uma grande virada de chave nessa acesso ao público, digamos assim, nesse acesso que a gente teve a esses modelos. E quando a gente vai olhar em que isso repercutiu, por exemplo, dentro da cirurgia, eu trago também alguns artigos que eu acabei vendo a fundo de aplicabilidades clínico-cirúrgicas dessas tecnologias. Não só dos modelos que foram apresentados ali, mas de outras ferramentas que acabavam usando boa parte dessas tecnologias. Dentro de planejamento e predição de casos, indicações de cirurgia, a inteligência artificial ela teve um acerto
uma assertividade, uma acurácia de 96% de casos, até 96% nos casos que ela indicou. Simulação de alterações com uma margem de erro próxima de 1 milímetro nas cirurgias. Previsão de riscos em casos de exodontite de terceiros molares no nervo alveolar. E a melhora de imagens radiográficas. Isso foi o que eu mais vi alguns cirurgiões comentando quanto à análise de exames de imagem, justamente por essas ferramentas que trabalham com modelos de imagem estarem um pouco mais populares, digamos assim. Nela melhorar os exames de imagem, reduzindo ruídos, apontando ali o que deveria ser indicado, e também na detecção automática de cistos, tumores e lesões. E quando a gente vai olhar para a análise cefalométrica, a gente também consegue ver a IA sendo usada em alguns cenários. Localizar pontos críticos de uma forma muito rápida, porque a inteligência artificial nada mais é do que, falando em termos leigos, uma tecnologia que permite com que programas ou máquinas ajam e pensem como um humano, sem a necessidade de um supervisionamento ali contínuo ou algo do gênero, uma supervisão, perdão, contínua ou algo do gênero. Aplicativos de inteligência artificial também conseguiram detectar complicações pós-operatórias automaticamente. E se vocês forem ver, todas essas citações que eu trago, elas são muito recentes. Salvo engano, a mais antiga delas é de 2022. Então, a gente está pegando ainda um respingo, digamos assim, um reflexo do que já vem acontecendo há muito tempo, mesmo no que se tem sobre IA para a cirurgia. Aí tem também o caso da realidade aumentada, que é algo realmente muito impressionante e muito provavelmente vai ser usado para o treinamento de novos cirurgiões em pouquíssimo tempo. Como a realidade aumentada está se desenvolvendo junto da IA para conseguir guiar cirurgias, enfim, tamanhos de incisões, osteotomias, tudo isso já foi muito bem desenvolvido e vai continuar sendo. Mas no geral, quando a gente vai olhar para oportunidades futuras, a gente tem outros cenários também que foram muito pouco testados, né? Quanto a planejamento de cirurgias, os simuladores que eu falei em realidade aumentada, que também é algo interessante. Só que no cenário brasileiro, todos esses artigos citados, eles são do exterior. Quando a gente vai olhar para o cenário brasileiro, a conjuntura do nosso país em si, a gente vive um auge técnico da especialidade, seja em disponibilidade de tecnologias ou de mão, de fato, de bons cirurgiões aqui no país, a gente perde em muito pouco para outros países. Um avanço também na questão de tecnologia, biomateriais, as OPMS, trazendo cada vez soluções mais específicas para nós, né? O próprio planejamento virtual, não tem nem o que dizer, que de fato foi um divisor de águas para a especialidade quanto à previsibilidade dos casos e do resultado das cirurgias. Cirurgia pesossônica também, e impressões 3D, seja para guias, para modelos, enfim. A gente conseguiu, a partir de tudo isso, avançar muito em todas aquelas coisas que foram citadas quanto às revoluções industriais. Mas esse lado da inteligência artificial, ele se avançou num nível absurdo em outros cenários, outros mercados, outros setores, só que na área da saúde, mais específico na cirurgia bucomaxilofacial, ele não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento. Só que é algo que, de fato, é muito importante para nós. Como vocês viram ali do que eu citei, é algo que não pode ser deixado de lado. Além disso, eu posso citar também a própria integração com outras especialidades, que de fato é importante para nós, e cirurgias associadas também, que trazem um resultado com um refino muito maior das próprias cirurgias. Só que, de todos aqueles artigos que eu citei, se vocês forem reparar, eles preencheram um slide, mas é quase que tudo que a gente tem sobre inteligência artificial na cirurgia bucomaxilofacial. Aquilo ali não é uma pesquisa a fundo que eu selecionei alguns, aquilo é quase que tudo que a gente tem realmente. E quando a gente vai olhar para o cenário nacional, a gente acha um ou outro artigo isolado, uma publicação isolada, que normalmente é trabalhada de forma interdisciplinar e uma forma muito superficial. A gente não tem nenhum programa nacional com um enfoque para o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil. Então, mais do que dar esse cenário geral para vocês, esse panorama geral do que pode ser feito, e aí eu vou abordar de uma forma um pouco menos acadêmica mais para frente, pensando no cirurgião hoje já formado, que não tem interesse em desenvolver essas tecnologias, que não é pesquisador. Eu quero trazer um convite para vocês, para que vocês possam olhar para a IA não como uma coisa distante ou então como uma coisa superficial que não tem aplicabilidade para vocês.
A partir daqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem já desenvolver hoje, pensando no cuidado final do paciente e na própria rotina de vocês, para que a gente possa avançar com essas tecnologias, para que a gente não deixe que isso fique para trás ou que se torne uma coisa extremamente distante. E a gente também tem um potencial, né, querendo ou não, no Brasil, de liderar essa vanguarda, e que a gente possa, com as mentes que a gente tem, com os recursos que a gente tem aqui, a gente tem um potencial de liderar esse mercado, e eu acho que é importante que a gente levante essa bandeira, que a gente não deixe isso de lado também, né? Falando nesse quesito do cirurgião hoje formado, o que ele pode usar a inteligência artificial de forma muito prática no dia a dia, sem pensar no caso de fato clínico ali, nessa situação de leitura de exames ou predição de casos, planejamento virtual, que isso é uma coisa que a gente não tem a livre acesso. Quando a gente vai olhar para o cenário hoje da rotina do cirurgião, aí eu trago uma estimativa com base em algumas fontes que a gente pegou e também uma estimativa de cirurgiões que nós trabalhamos e conversamos para trazer esses números. A gente vê que dentro das horas de trabalho semanais dele, boa parte do tempo dele, aproximadamente 40%, quase metade do tempo, ele é ocupado com atividades administrativas, atividades que não estão relacionadas à formação dele. Ou seja, gestão, no caso ambulatorial ali do próprio consultório, contratação, lidar com questão de agenda, acompanhamento desses casos, só que no geral de uma forma desorganizada que acaba tomando muito tempo do cirurgião. Se vocês forem olhar aí e puxar o tempo que vocês passam, por exemplo, no WhatsApp, eu tenho certeza que dá muito tempo realmente, né? O WhatsApp de vocês deve ser uma bagunça, ainda mais quando a gente vai olhar para o cenário do cirurgião, que ou é docente ou então está acompanhando a aula, está fazendo algum aperfeiçoamento, e aí fica nessa rotina, transicionando entre hospitais, entre centros cirúrgicos, ou atendimento também ambulatorial no seu consultório, na sua clínica, e isso de idas e vindas, de dar aula, assistir a aula, mais o tempo social, de fato, o tempo que ele ocupa com a sua família. É uma bagunça realmente. É uma rotina que, de fato, exige um comprometimento muito grande daquele profissional, e aí entra a IA para solucionar isso, para que a gente possa tornar essa rotina aqui menos desgastante, mais direcionada para o que ele deveria fazer, que é a formação dele. O enfoque no paciente, o enfoque nos seus casos, como tratar eles, como lidar com eles. Quando a gente vai olhar pensando nisso, no que já dá para ser feito, né, mas que depende ainda do cirurgião, tem alguns pontos que eu posso mostrar para vocês que tudo que eu vou citar aqui é muito simples de ser executado. De fato, muito simples. Mas a gente não tem ciência disso e justamente por isso a gente acaba não fazendo. Eu queria iniciar numa sequência lógica, cronológica, pensando no paciente aqui, do processo do pré-operatório até o pós-operatório. Do momento que o paciente entra em contato conosco, até o momento que ele vai ser acompanhado depois da cirurgia. Antes da cirurgia, o que eu posso citar aqui? Anamnese automática, a IA coletar todo o histórico daquele paciente. Alergias, cirurgias prévias, medicações, ter todo esse contexto de sintomas, queixas, etiologia, tudo que ele vem passando nos últimos tempos, para a gente entender de fato qual seria esse caso dele, sem a necessidade do cirurgião estar ali presente. Isso pode ser feito pelo próprio WhatsApp, por exemplo. Num fluxo simples. Triagem de exames também, solicitar e organizar os exames pré-operatórios para você poder tratar aquele caso. Agendamento, creio que essa seja uma das mais simples de ser implementadas e também uma das mais importantes. A tratativa dos pacientes que, por exemplo, entram em contato fora do horário comercial, tem uma dúvida, ou então tem uma dúvida mais técnica, mais específica, e daí você fica numa situação de, às vezes, ter que treinar uma secretária nova, ou você mesmo ter que estar envolvido no atendimento daquele paciente, que acaba tomando muito tempo, principalmente quando são coisas repetitivas. Não que você tenha que se abster, dar as costas para aquele paciente, mas nos cenários de tira dúvidas, digamos assim, de ficar solucionando aquelas coisas de fato muito repetitivas, isso é muito fácil de ser feito, e todo o processo de agendamento também. Desde o paciente entrar em contato, explicar tudo o que ele precisa, agendar uma consulta, essa consulta cair na tua agenda e tá lá marcado o horário disponível, ele ter sido agendado, isso é muito simples de ser feito com IA. E a transcrição de consultas também, a partir do momento que você agenda essa consulta inicial, por exemplo, para um paciente, e você quer conseguir transcrever tudo que é falado, em literalmente 2 cliques você consegue fazer isso. Aí eu trago uma ferramenta que é o TeleDV, a gente usa inclusive na empresa no caso de videochamadas, é uma ferramenta assim, extremamente simples. Você vai abrir ali uma call no Meet, no Zoom, por exemplo, vai começar a gravar aquela reunião, com autorização, obviamente, do paciente, de maneira ética, mas você consegue ter a transcrição de tudo que aconteceu ali naquela consulta, para você.
você consegue voltar em pontos importantes, consegue principalmente focar tanto numa teleconsulta, mas também numa consulta presencial. Você está frente a frente com o paciente, você não tem que ficar virando para o lado para fazer anotações, ter que ficar, enfim, se preocupando com esse tipo de coisa. Você vai conseguir focar de fato no paciente e depois ter tudo isso muito bem registrado ali. É uma solução extremamente simples e já pode ser feita. Coleta inteligente de dados. Esse paciente entra em contato contigo, você ter todos esses pacientes numa gestão organizada, na forma que ele entra em contato e você já tem o acompanhamento. Se ele já agendou uma consulta, se ele já compareceu, se ele está em preparo ortodôntico, está num acompanhamento pós-operatório, enfim, você ter a gestão de todos os seus pacientes de maneira muito organizada e centralizada num lugar só, para que você tenha de fato mais organização e que aquele paciente também esteja mais organizado dentro da sua agenda, para você focar justamente no paciente. Durante a cirurgia, além de todos aqueles pontos que eu comentei antes, mas que estão um pouco mais distantes, não são tão fáceis hoje para o cirurgião aplicar, a gente tem protocolos inteligentes para sugerir ou ajustar as condutas com base no teu histórico e no padrão com que você opera, um registro automático que grave e transcreva os procedimentos integrado ao prontuário daquele paciente. A gente tem o caso hoje do nosso diretor científico, que ele tem uma sala específica no centro cirúrgico que ele consegue registrar todos aqueles procedimentos. Ele também é chefe de residência, então é muito interessante ele ter aquelas cirurgias gravadas e narradas ali pelos residentes, por ele mesmo, e tudo isso transcrito de uma forma organizada para que ele consiga acompanhar aqueles casos, o que foi feito minuciosamente e revisar se tem algum ponto, por mais que mínimo, de ajuste, de melhoria, e conseguir isso também, principalmente de forma ordenada, né? Depois da cirurgia, aí entra o que eu falei. Você ter essa agenda pós-operatória também automatizada, você conseguir acompanhar aqueles pacientes. Remoção de suturas, evolução desses casos, fotos, os exames que foram feitos, tudo isso documentado de maneira organizada e centralizada em um só software ou algo do gênero. Mensagens automáticas que lembrem esse paciente, para você não ter que ir lá e lembrar a sua secretária, aquele paciente X, tal, ele tinha que fazer um acompanhamento, reconsulta aqui, tudo isso já previsto ali, sem que você tenha que se preocupar com esse cenário, que nada fique para trás ou que tenha uma sobrecarga mental da tua memória ou da tua atenção nesses casos, para que isso não se perca realmente. E o monitoramento inteligente também, aí a interagir com esse paciente, identificar sinais de complicações de uma forma proativa, né? Conseguir acompanhar aquele caso ali, de fato, como o cirurgião, se ele estivesse ali por trás e você está supervisionando tudo isso, né? De fato, o ideal é que todos esses cenários você esteja ali por cima para que você possa acompanhar isso de maneira supervisionada apenas, sem que você tenha que entrar ali e pôr a mão na massa realmente. E aí encaminhar para o cirurgião, identificar os cenários mais críticos, os pontos que precisam de mais atenção, né? E você receber isso nos casos de necessidade real. O que está em desenvolvimento é justamente isso, né? Uma IA que consiga cuidar dos pacientes de forma totalmente ampla, globalizar aqueles tratamentos para que você tenha essa organização numa ferramenta só, sem precisar de várias ali, que seria o cenário ideal, que está muito próximo de ser feito também. E uma base de dados viva que consiga aprender continuamente com essa tua experiência e que a partir disso você gere mais dados para que aquilo vá se refinando e torne cada vez mais assertivo e mais preciso. No geral, esse pós-operatório ele iria guiar o paciente, evitar esquecimentos e essa sobrecarga mental, como eu comentei, para que na prática a gente não tenha que essa ideia, enfim, pessimista da IA também, que ela vá substituir o trabalho do cirurgião. Muito pelo contrário, ela vai dedicar o tempo do cirurgião para o que ele sabe fazer de melhor, que é operar e estar na gestão desses pacientes, mas evitando essas tarefas manuais e repetitivas, que é a parte cansativa ali do processo, que na prática acaba só prejudicando ambos os lados, seja o cuidado com o paciente ou seja a execução do cirurgião nesse sentido. Aí eu trago 2 estudos de caso, o primeiro deles é justamente sobre essa redução do tempo operacional e da sobrecarga do cirurgião. Essa primeira, ela foi feita com um fluxo que a gente já trabalhava, só que ele foi feito apenas algumas modificações para que se tornasse mais... Aí entra a questão da IA generativa, para que ele se tornasse mais inteligente ao passar do tempo. Ou seja, quanto mais mensagens aquele cirurgião recebia, mais toda a IA no sentido ela entendia como funcionava aquele fluxo e ia aprendendo realmente, né? Ia se aperfeiçoando de maneira automática com o que acontecia com ele. Esse cenário dos 4 primeiros meses desse ano, e aí a gente vê uma queda brusca, uma redução de 87% das mensagens que exigiam a resposta direta do cirurgião, que hoje já não exigem mais.
porque muitas delas não é só aquele caso crítico do acompanhamento do caso do paciente. Muitas delas, às vezes, acabavam envolvendo coisas que não tinham uma relação direta com isso. E na prática, em números, a gente vê uma liberação de mais de 6 horas semanais para as atividades daquele cirurgião. Quando a gente vai olhar para o gráfico também, além de tudo isso que eu comentei, vale a pena citar que, como eu comentei antes, apenas aqueles casos relevantes chegavam para o cirurgião, o que precisava realmente dele. E essa quebra realmente ela é muito grande, né? Na prática, a gente viu uma queda progressiva por conta desse modelo ele ir se aperfeiçoando de maneira automática, uma queda progressiva nesse número de mensagens críticas e uma redução ali daquele tempo clínico dele, dedicado para coisas que não faziam parte do que ele deveria estar fazendo. Aí a gente entra nesse segundo estudo de caso. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas a gente viu uma redução nesse número de mensagens. Mas o que me garante que essas mensagens estavam sendo respondidas de maneira correta, ou que aqueles pacientes estavam gostando da forma de ser atendidos, ou as outras pessoas envolvidas, não só pacientes, estavam de fato satisfeitos com aquela implementação. E aí a gente vai para esse estudo de caso de um outro cirurgião que teve, basicamente a gente executou um modelo muito similar, só que a única diferença é que a gente incluiu um NPS, uma pesquisa de satisfação das pessoas que estavam envolvidas naquele processo. E aí a gente vê que todas as clínicas, os cirurgiões que testaram isso por mais de 90 dias, elas tiveram uma performance positiva. Aqueles pacientes que estavam em acompanhamento ou que estavam entrando em contato pela primeira vez, até para as coisas mais pontuais, como os terceiros molares, por exemplo, que não exigem um acompanhamento tão grande daquele paciente, eles se sentiram muito mais acolhidos, porque eles tiveram respostas totalmente personalizáveis, sem perder aquele toque humano. Inclusive, a gente tem cenários que a gente já testou pessoalmente, que a gente conseguiu replicar a forma com que a secretária já atendia, uma secretária antiga, que já estava há 10 anos, por exemplo, trabalhando com aquele cirurgião, mantendo a forma com que ela se comunicava, o que ela já costumava fazer, só que só fora do horário comercial, para que aquele paciente que entra em contato de noite ou no final de semana, ele não fique sem resposta até segunda-feira, por exemplo, ou até o dia seguinte. E quando a gente vai olhar para esse dado, a gente tem um feedback positivo de mais de 90% dos pacientes que foram abordados pela IA, e aí os cenários observados foram, a gente iniciou ali no ano passado, então aqui a gente tem a pós-implementação, que foi aproximadamente no segundo trimestre do ano, aí a gente passa para o terceiro trimestre, que a gente teve uma estabilização desses números. 6 meses depois que a IA foi, já estava ativa, já foi recebendo seus ajustes e foi se aperfeiçoando, e o período atual, né, entre o início, né, desse segundo trimestre de 2025, perdão, com esses números. No geral, o que a gente olha? Um crescimento que ele foi contínuo, foi linear. A gente viu, de fato, que aqueles pacientes que já tinham contato frequente ou eram pacientes novos, eles se sentiam mais acolhidos ao passar do tempo, sentiam que as respostas estavam mais personalizadas, porque na prática ninguém gosta de ficar esperando resposta. A gente quer, na hora que a gente manda uma mensagem, a gente quer que a gente seja atendido na hora. Quem já tentou entrar em contato com o banco, com a operadora de telefone, operadora de internet para resolver alguma coisa, sabe como é chato você ficar naquela de digite 1 para X, digite 2 para Y. Isso é extremamente desgastante para a pessoa que está ali por trás, perdendo o tempo dela com aquela coisa que poderia ser muito mais fácil de ser resolvida, né? E a gente viu também uma estabilização desses números. Na prática, em pontos percentuais, aumentou mais de 30 pontos, né, desde a adoção dessa ferramenta. E a IA, ela agiu como um diferencial do atendimento, como eu comentei, né? Em alguns momentos a gente testou essa IA também mesclando com o atendimento da secretária atual. Então, a secretária ela conseguia intervir em alguns momentos, pausar aquele atendimento e agir manualmente também. Foi algo muito interessante para nós avaliar como isso estava sendo lidado, ambas, tanto a própria secretária, o próprio doutor e a ferramenta trabalhando em conjunto. Aí, passando brevemente para um outro cenário, quanto à aula educacional da empresa. Como que a gente desenvolveu esse processo, né, para lidar com essa aula educacional, com a formação de cirurgiões, num projeto de aprendizagem, de formação continuada, de cirurgiões que já tinham, às vezes, um fellow, um aperfeiçoamento, um curso livre, algo do gênero, e eles queriam, ou tinham uma dificuldade, justamente por não estar relacionada à formação deles, uma dificuldade em estruturar esses cursos, esses treinamentos, e conseguir trazer aqueles alunos ali de uma forma organizada, conseguir ter visibilidade também nesses próprios cursos que eles estavam dando. No geral, a gente usou um processo que
já vinha sido praticado no campo educacional, principalmente de maneira digital, que são os lançamentos, né, de infoprodutos, de produtos digitais, só que a gente mesclou IA durante todo esse processo. Se a gente for olhar para a primeira etapa desse processo, basicamente a gente buscou analisar padrões comportamentais daqueles alunos. Qual que é a dificuldade, qual que é a dor, digamos assim, a dor psicológica daquele aluno que está carente do que estaria sendo ensinado nesse treinamento ou nesse curso. E a partir disso, justamente por conta da IA e esses dados, a gente conseguiu um histórico de busca, né, para identificar esses perfis desses alunos. A partir disso, a gente conseguiu identificar quais temas a gente poderia abordar para que essa aprendizagem, essa formação desses cirurgiões fosse mais assertiva também. Como que a gente pode chamar a atenção dele para demonstrar que ele tem uma insegurança, às vezes, em uma técnica cirúrgica específica, que ele não consegue ter a previsibilidade com que ele gostaria, ou uma assertividade naqueles casos, para que ele tenha autonomia e esteja apto a atender aqueles casos, para que ele não tenha que dispensar aquele paciente que chega, mas ele não tem a segurança de executar a indicação correta ali. E aí ele acaba indicando para um colega, ou acaba deixando aquele paciente um pouco avulso nesse sentido. Passado isso, da primeira etapa, a gente iria para a etapa 2, que seria justamente conseguir, por meio da IA, conectar aquelas pessoas, fazer com que elas se identificassem com aquele conteúdo e fazer um convite diretamente para que elas recebessem aquele conteúdo. Isso era feito por meio de e-mail, vídeos, ainda é feito, falei no passado, mas ainda é feito, por meio de vídeos, imagens, e-mails, mensagens também, totalmente personalizados, com base no que eles já estavam buscando, né? E aí eu sinto que essas mensagens elas pareciam estar sendo escritas à mão, porque a gente levou em conta, por exemplo, a experiência do próprio cirurgião, para ele contar a história dele, quais foram as dificuldades que ele passou ao longo da carreira dele, que ele poderia estar ajudando, ou daquele instituto, daquela instituição no geral, aquela faculdade, que aqueles profissionais, aqueles docentes que estavam querendo repassar aquele conhecimento, aquela experiência de vida deles, que eles sentiram ao longo da trajetória deles, que eles poderiam compartilhar para que aquele aluno se identificasse também. Dentro disso, a gente fez esses convites, digamos assim, né, que falassem a língua daquele aluno, e passou para a etapa 3, que aí sim seriam aulas online de maneira gratuita, promovendo aquele conhecimento de uma maneira breve, para que selecionasse esse cirurgião. Ou seja, trazer ali o início, uma aula magna, um conteúdo introdutório do que seria passado, para o aluno receber aquele conhecimento de fato, ele ter acesso a essas informações. Não seria puramente uma aula online, naquele estilo que a gente vê, já assista minha aula gratuita, você chega lá e simplesmente tem um pitch de venda, algo assim. Ele de fato conseguia receber algum conteúdo e dar continuidade nesse processo. Passado essas aulas, se ele quisesse continuar a partir do que ele aprendeu ali, aí sim ele iria se matricular nesse curso, buscar entender mais como que funcionava, passar por um processo seletivo e por aí vai. Seria uma aula que de fato já ensinasse e já qualificasse quem poderiam ser de fato aqueles potenciais alunos. Na etapa 4, a gente vai para sessões estratégicas, ligações ou chamadas de vídeo que aquele cirurgião pudesse ter uma comunicação mais próxima com aqueles potenciais alunos. Então, a partir disso, aqueles mais qualificados para poder estar se matriculando, dando entrada naquele conteúdo ali de maneira mais aprofundada, ele já tivesse aquecido e o professor entrasse lá só para tirar as dúvidas finais, ter o contato mais íntimo, mais próximo com aquele aluno e aquele aluno entender de fato quais seriam os diferenciais daquele curso e se aquilo de fato é para ele ou não. Passado isso, a gente fecha esse processo, esse ciclo, e a gente vai para o curso de fato. Durante esses cursos, a gente usou IA em que cenários? Para identificar e responder as dúvidas mais recorrentes, então, seja virtualmente, os alunos que interagiam no WhatsApp, em meio de algum fórum, nas próprias plataformas, nos casos de cursos que tinham materiais online, quais eram as dúvidas mais recorrentes daquele aluno, ou registrando manualmente durante as aulas também, quais seriam essas principais, para poder acrescentar isso nas próximas atualizações, nas próximas aulas. A aula seguinte já era dada abordando aquela dúvida mais recorrente, evitando assim com que aquele aluno ficasse com aquela pulga atrás da orelha e não fosse resolvida aquela questão, às vezes que ele não conseguia se comunicar, às vezes, ou não conseguia solucionar de uma maneira mais simples. Aquilo já foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Aí a gente passa também para a questão de respostas personalizadas em nome desse professor, né, para que, interagindo ali virtualmente, claro, o aluno sabia que não era necessariamente o cirurgião em si, ou os cirurgiões docentes que estavam respondendo aquelas dúvidas, mas que ele estava sendo resolvido
respondido, né? Aquelas dúvidas estavam sendo solucionadas por alguém que tinha acesso a essas informações, que o professor estava ali por trás acompanhando todo aquele processo. Gerar relatórios de performance dos alunos, um ponto muito importante, entender, por exemplo, nas aulas online, quanto desses alunos estão assistindo até o final, quantos desses alunos estão acompanhando aquele conteúdo, pausando, revisando aquela aula, para a gente entender qual é o momento que, por exemplo, a gente tem mais dúvidas e indicar para aquele aluno, opa, essa aula aqui num pop-up, né, numa janela que se abrisse ali, essa aula aqui é uma aula que já foi revisada várias vezes, vale a pena você assistir ela com calma, tomar suas notas aí, do que for necessário, revisar isso posteriormente para gravar de uma maneira mais simples. Avaliar engajamento e prever desistências também, algo muito importante. Se aqueles alunos que estavam acompanhando estavam conseguindo replicar aquelas técnicas, estavam conseguindo executar o que era passado ali, e desistências também. Até inclusive desistências de pacientes, nos casos de treinamentos que envolviam o paciente ali, a gente entender como que aquele paciente estava preparado mentalmente para essa cirurgia, como ele estava interagindo. Nesse modelo de mensagens proativas, a gente acompanhando o paciente antes da cirurgia, no caso de pacientes modelos, eu digo, né? Se ele estava de fato engajado com aquilo ali, se ele tinha a segurança que era necessária para estar sendo operado, e produzir conteúdo também, querendo ou não, porque todos esses cursos eles foram documentados e eles precisam com que na próxima turma o aluno tenha uma previsibilidade do que foi passado nas turmas anteriores e do que ele vai ver ali. Então, produzir conteúdo em cima disso também é muito importante. E claro, todas essas ferramentas que eu citei, todos esses processos, eles usaram IA. Só que eles manteram ainda assim o toque humano e a autoridade do cirurgião dentro disso. Então o cirurgião ele ainda foi o centro dessa formação. Na prática, educar com inteligência artificial veio com o propósito de ensinar mais, de uma forma mais assertiva e com menos esforço. Isso que é importante. Inteligência artificial ela não serve só para reduzir o teu tempo com tarefas específicas. Ela não serve só para que você perca menos tempo com essas tarefas, mas que você execute elas de uma maneira melhor. Então, isso também é algo muito importante para citar, porque eu e os outros colaboradores, a gente usa pessoalmente a inteligência artificial dentro de todos os processos da empresa no dia a dia, e a gente nota justamente isso. A gente consegue não só executar com mais facilidade, mas entregar um resultado melhor, um resultado final muito melhor, né? E no caso da IA aplicada para a cirurgia, quem se beneficia disso é o paciente. Concluindo já aqui, o propósito de tudo isso é com que a gente consiga, como eu comentei antes, reforçando aqui mais uma vez, que a gente consiga que o cirurgião ele foque no que ele foi preparado para fazer. E é o que ele deveria estar fazendo, que é cuidar desses pacientes, operar, o que está relacionado a essa formação cirúrgica dele, com que ele consiga dedicar o seu tempo para essas tarefas e entregar no final da mesma forma com que a IA é usada para outros setores, entregar com mais agilidade e também ter uma entrega final melhor, com que isso se replique na área da saúde. Porque aí entra uma responsabilidade ainda maior e a IA ela viria justamente para melhorar nesse sentido, conseguir que a gente tenha um aperfeiçoamento mais rápido dessas coisas. No meio de todo esse processo, por exemplo, no campo educacional, a gente consegue ensinar melhor para esses alunos e, na prática, todos os setores são beneficiados, seja o aluno, o cirurgião que está dando aquele conteúdo ali, o paciente final que vai ser operado por aquele aluno quando ele se formar, quando ele estiver operando o paciente com base no que ele aprendeu. E para os casos de inteligência artificial sendo usada na rotina do cirurgião, também permite com que ele, de fato, transforme mais vidas ali, e não só mais, como eu falei. Que ele também execute isso de uma maneira mais assertiva e mitigando qualquer risco no meio de todo esse processo, com que ele tenha uma taxa de sucesso melhor e maior no final de tudo isso. Que a gente consiga transformar cada vez mais vidas. E voltando ali na analogia do bambu chinês, só para fazer esse fechamento circular, agora é como se a gente estivesse vendo esse estirão de crescimento. Que a gente conseguisse que esse bambu chinês aí tivesse a altura que ele deveria, e a gente saia desse diminuto broto, que a gente consiga compartilhar isso e seguir dessa maneira com esse crescimento em outros cenários. Bom, aí eu tenho um bônus para vocês. Se vocês se cadastrarem ali, sem custo algum, vocês recebem 2 agentes de IA com esse QR Code. Ele é um gostinho do que pode ser feito, é uma ferramenta muito simples, mas que já foi alimentada com vários dados reais nossos do que a gente já trabalhou. O primeiro deles é um gerador de roteiros para cirurgia, para vocês produzirem conteúdo para as redes sociais, para o YouTube, o que for. Esse gerador de roteiros ele já foi
alimentado com dados dos conteúdos que performam melhor. Então, se você pedir lá, eu quero abordar tal tema, né? A gente viu aí a campanha a favor da segurança no trânsito, por exemplo, quero abordar tal tema, como que eu posso abordar ele com XYD? Quanto mais informação você inserir ali, como é um modelo de linguagem, obviamente, vai ser melhor, ele vai trazer uma resposta mais personalizada. E o segundo deles é o atendimento cirúrgico, para que vocês possam tanto usar pessoalmente ou passar para suas secretárias, que ele foi alimentado também com as boas práticas de atendimento, como que a secretária às vezes pode responder uma dúvida específica de um paciente, ou solucionar uma objeção, um problema, uma insegurança, um medo que ele tem com a cirurgia. Se você tira um print ali da conversa com o paciente, você manda para esse agente, ele já te dá essas sugestões com base nessas boas práticas do que pode ser feito. Aí, aos poucos, se você for mantendo, ele é do ChatGPT, esses agentes que a gente desenvolveu, você pode usar eles a partir do ChatGPT. Então, se você mantém o mesmo chat, ele vai acumulando um histórico ali, uma memória também. Então, ele vai entendendo mais ou menos a sua política de honorários, convênios e por aí vai. Ali tem os meus contatos também. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos os ilustres participantes aqui dessa palestra e espero que a gente possa, a partir disso, continuar desenvolvendo essas tecnologias, agora em conjunto da especialidade também.